Fala família, hoje inicio um novo projeto aqui no canal. Através do YouTube, eu não quero visualizações, não quero fama, e sim eu quero ter um propósito de Deus na minha vida, que é através do futebol poder mudar a vida das pessoas, a vida dos atletas de futebol, de base, futebol profissional. Então hoje se inicia o projeto Quero Ser Jogador, que vai ser dicas para os atletas e pais de atletas, totalmente de graça. Então através dessa mentoria vou poder ajudar os jogadores de futebol, desde a iniciação, por onde o atleta deve começar numa escolinha, como funcionam as categorias de base, o primeiro contrato de formação, como funcionam as avaliações, como funciona o primeiro contrato profissional, como funciona o futebol profissional, uma contratação, as negociações. Então esse é o EP1, Quero Ser Jogador de Futebol, iniciação. E também o porquê desse projeto. Todos os dias eu recebo muitas mensagens no meu Instagram pessoal ou no Instagram da empresa de pais, de atletas de base ou profissional, muitos procurando clubes, mandam mensagem, estou procurando uma oportunidade. Outros pais, o que devo fazer, meu filho está sem clube, o que devo fazer, por onde devo começar, o meu filho começou a jogar futebol agora, que escolinha eu devo começar. Muitas mensagens de atletas profissionais também procurando oportunidades em clubes. Então, através desse novo projeto, quero poder auxiliar esses atletas, esses pais de atletas, a entenderem mais sobre o futebol. E através do canal, quero tirar todas as dúvidas dessas pessoas. Meu filho quer começar no futebol, por onde eu devo começar? Eu, como empresário de futebol, com a experiência que eu tenho, o que eu indico aos pais que querem pôr o seu filho, a sua filha na primeira escolinha de futebol? Procurar uma escolinha da cidade ou um projeto social da cidade que tenham bons professores com experiência no futebol, com experiência com crianças, formado em educação física ou com curso de treinadores da CBF, entre outros cursos que tem no Brasil, como por exemplo a Universidade do Futebol. Então leve o seu filho para essa escolinha em primeiro lugar e vê se seu filho vai gostar de jogar futebol primeiro. Para ver se ele vai gostar do treino, para ver se ele vai gostar dos coleguinhas, de chutar a bola, de passar. E o mais importante na iniciação para o seu filho é a educação que ele vai ter ali, vai aprender muitas coisas boas. Então por isso tem que ser uma escolinha com professores que possam passar a experiência de vida deles, O seu filho precisa respeitar o professor, isso é muito importante na sessão. O seu filho ter educação, aprender o horário que vai começar o treino, não se atrasar, saber respeitar os professores, saber respeitar os colegas. Se ele perder no joguinho, se ele vai ficar bravo se perder o jogo. Então isso é muito importante, escolher uma escolinha com bons professores ajudará muito na iniciação e na educação do seu filho. Hoje no Brasil tem muitas escolinhas boas de futebol, projetos sociais e também escolinhas das prefeituras. O que eu indico se for numa cidade grande? Escolinhas de conveniada de clubes. Por exemplo, vou falar da minha experiência. Tem as escolinhas do Grêmio que eu conheço, são um projeto muito bom. E o porquê que eu digo isso? Não só a do Grêmio, mas a do Flamengo, do Corinthians. Tem treinadores capacitados e todas as escolinhas têm a mesma metodologia de treino. Então isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Uma outra questão que eu acho muito importante, assim, que eu vejo que deve ser o início dos 6 ali até os 10 anos, pôr o seu filho no futsal. O futsal é um esporte muito bom para o desenvolvimento do seu filho. Como habilidades, desenvolvimento de domínio, de passe, tomada de decisão rápida, a bola é mais pesada também, o campo é mais curto, então o seu filho vai tocar mais na bola, sabe? Diferente do futebol de campo, onde ele, talvez em 2, 3 minutos ele vai demorar para tocar na bola. Já o futsal, ele é curto espaço, então o seu filho vai estar sempre tocando na bola, dominando, passando, chutando. Então para ele desenvolver no futsal é muito importante. Se tu for ver hoje no Brasil, a maioria dos jogadores que chegaram no sucesso nos grandes clubes, o exemplo do Ronaldinho, do Robinho, do Ronaldo, começaram no futsal. A tomada de decisão é mais rápida no futsal, o drible em espaço curto.
Então, eu como empresário indico seu filho iniciar no futsal, desde os 6 aos 10 anos. Eu vou te dar um exemplo, o Inter, eu sei que tem futsal dos 6 aos 10. E quando começa as categorias de base ali no Inter, aos 9 anos, eles vão alternando entre futsal e futebol de campo. Questão de treinamento, seu filho começou a gostar de futebol, começou a querer treinar em casa ou até mesmo nas escolinhas, assim, o que eu indico de treinamento? Em primeiro lugar, são treinos, são mais jogos, brincadeiras, muita brincadeira nessa idade, para ele poder começar a gostar realmente do futebol, poder amar o futebol. Isso vai ser muito importante, sabe? Ele ter prazer, ter paixão de jogar futebol. Então eu indico muita brincadeira, muitos trabalhos cognitivos e bastante jogo, bastante jogo. Isso vai fazer o teu filho criar gosto pelo esporte e também vai fazer muito bem ao desenvolvimento dele como pessoa. E o segundo passo, depois que seu filho começou a gostar de futebol, quis começar a ter esse sonho de ser jogador, o que eu indico em questão a treinamento? Muito trabalho cognitivo e muito trabalho de coordenação motora. Quando ele é criança, ele precisa desenvolver essa parte motora que vai ser muito importante. E a parte de coordenação motora é muito importante. Então trabalhe muito isso no seu filho, ou essas escolinhas com certeza devem trabalhar a parte de coordenação motora dos atletas. E depois disso a questão técnica, que é o fundamento básico do futebol, que é domínio, passe, chute, cabeceio. Então nesse período de desenvolvimento dos 6 aos 10, até mesmo até os 14 anos, faça muito esse treinamento de coordenação motora e de fundamento técnico, o fundamento básico mesmo do futebol. Domínio, passe, chute, cabeceio. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Então deixe seu filho desenvolver os 4 pilares fundamentais para o futebol sem pressão. O que são os 4 pilares? Técnico, tático, físico e mental. Deixe seu filho, é uma criança ainda, então deixe ele desenvolver sem pressão por resultado. O que acontece hoje em dia, o seu filho começa a ter resultado na escolinha que ele está, começa a jogar melhor com os amiguinhos, o pai acha que tem um Neymar dentro de casa, aí começa a pressionar o filho a querer treinar todos os dias, aí leva numa escolinha na segunda e quarta, em outra escolinha terça e quinta e joga um jogo sábado e domingo. Mas ele ainda é uma criança, então ele precisa ter uma vida de criança, brincar além do futebol, ter contato com crianças fora do futebol. Isso vai ser importante também para o desenvolvimento dele. Outra dica importante também, quando tiver um tempinho, leve o seu filho ao estádio de futebol, aquela atmosfera da torcida, sabe, de ver a torcida vibrando ali pelos gols do time. Isso também vai motivar, vai criar um elo de ligação com o seu filho e com o futebol, um amor ali de pai para filho, ou de mãe para filho, para filha. Isso vai ser muito importante para ele gostar mais ainda do futebol, ele entender essa atmosfera, essa paixão que é o futebol. Então sempre que tenha um tempinho, leve o seu filho a assistir jogos de futebol, assistir jogos na TV. E isso também vai ser importante para o desenvolvimento dele como pessoa e também para ele poder cada dia mais amar o nosso esporte chamado futebol. Então família, esse foi o EP1, Iniciação no Futebol. Isso eu estou falando da minha experiência, tá? Como empresário, sou ex-atleta também, então é isso que eu indico para vocês, atletas que estão iniciando, e para os pais de atleta. Escolher uma escolinha com bons professores, escolinhas de conveniadas ou projetos sociais, escolinhas de prefeituras ou de ex-atletas, onde seu filho possa ser feliz em primeiro lugar, onde ele queira jogar, ele tem que querer jogar futebol, não é a pressão do pai que vai fazer ele virar jogador. Tá bom, família? Esse foi o EP1. O EP2 vai ser como funciona as avaliações
e teste-nos futebol. Então se inscreve, curte, compartilha o canal e até o próximo vídeo.